Iniciamos agora mais uma reunião do nosso Instituto Cearense de Estudos Tributários, na nossa última terça-feira do mês de março. E, nesta oportunidade, trataremos da taxa do lixo, um tributo recentemente criado pelo município de Fortaleza, e contamos hoje com a valiosa participação da Procuradoria do município de Fortaleza, aqui se fazendo representar pela doutora Valéria Moraes e pelo doutor Miguel Issa, os dois fazendo colocações sobre a forma que a prefeitura colocou o tributo na Câmara, a lei, a forma que escolhida para a criação da taxa, os detalhes dessa taxa. Em seguida, contaremos com algumas ponderações feitas pelo doutor Pádua Marinho, que também fez alguns estudos sobre o assunto e vai contribuir para os nossos debates, dando na sequência a oportunidade para os participantes formularem as suas perguntas, mantendo o nosso formato, o nosso debate informal de sempre, dos nossos encontros, né? Agradecemos a participação de todos e vamos logo dar início aos debates de hoje, onde eu passo a palavra ao doutor Miguel para que ele inicie as colocações. Por favor, Miguel. Bom dia a todos. Eu quero começar cumprimentando meus colegas aqui da mesa, doutora Valéria, doutor Pádua, doutor Schubert. Eu quero agradecer ao I7 por ter nos honrado com esse convite, tá? Para tratar de um tema, né? O sentimento nosso é de honra e também de gratidão pela oportunidade que nós temos de tratar de um tema que é tão caro para a cidade de Fortaleza, né, para quem mora na cidade de Fortaleza, e que também é tão maltratado, às vezes, em alguns foros de discussão, né? Eu tenho prestado atenção, doutor Schubert, em alguns locais, algumas comunidades, muita gente assim, bradando sobre a inconstitucionalidade da taxa do lixo, a ilegalidade da taxa, etc., sem que se faça um debate mais aprofundado, mais responsável sobre o assunto, né? Sem que se tenha assim, oportunizado manifestações do poder público municipal, né? Até mesmo para aprofundar a discussão, como a gente estava conversando aqui antes, para aprofundar a discussão e possibilitar que se chegue a conclusões mais consistentes, né, sobre o assunto. Não é, obviamente, o caso aqui dos I7, né, cujos eventos, doutor Schubert, eu estou sempre telepresente, né? Toda última terça-feira do mês aqui, eu estou sempre acessando aqui os debates tão profícuos que são realizados aqui no I7. Pois bem, dito isso, eu considero que seja importante a gente iniciar rememorando a definição de taxa, né? Que está ali no artigo 145(2) da Constituição. Definição de taxa de serviço, que é a que nos interessa aqui. Taxa de serviço é um tributo instituído pelo ente da federação, né? Em face da utilização que pode ser efetiva ou potencial de serviços públicos que sejam específicos e divisíveis. Um tributo, então, vinculado a uma atividade estatal, destinado ao custeio dessa mesma atividade e não restituível. Qual o antecedente? O oferecimento pelo ente público de uma utilidade ou de uma comunidade material que seja fruível de modo singular pelo contribuinte. E, no consequente, nós temos o custo desse serviço. Aí vem uma primeira questão polêmica, né? É preciso que exista uma equivalência matemática dessa referibilidade ao serviço? É preciso que o valor do tributo corresponda rigorosamente à quantia que o Estado despende, à quantia que o Estado gasta para realizar aquele serviço? Não. Nem sempre é possível estimar uma coincidência perfeita entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal. O que é necessário é que exista uma correlação razoável entre a hipótese de incidência e o critério quantitativo, né? Tem que haver, claro, uma proporcionalidade entre a atividade do Estado e o valor da taxa,
Embora, repito, essa correlação nem sempre possa ser feita de uma forma milimétrica, né, em função da dificuldade que se tem de mensurar o custo do serviço. Não é por outra razão que o Supremo já decidiu, por meio da súmula vinculante 29, que não há inconstitucionalidade em que se adote na taxa um ou mais elementos da base de cálculo do imposto para calcular o seu valor, né, da taxa, certo? Desde que não haja uma identidade integral entre uma e outra base, né? São razões de praticabilidade tributária, certo? Que levaram a esse entendimento, né? A gente precisa admitir algum temperamento, alguma concessão, né, a esse binômio critério material e critério quantitativo, porque nem sempre é possível, aliás, eu diria que no mais das vezes é impossível estimar de forma milimétrica o valor do serviço prestado. Outra controvérsia, que essa não está resolvida, né, diz respeito à diferença entre taxa e preço público, né? Quando é que eu posso remunerar um serviço por uma e outra modalidade, né? Quando é que eu posso utilizar a taxa ou a tarifa, né, ou o preço público? O STF já disse, é verdade, na súmula 545, que as taxas são compulsórias, né? Então, aqueles pagamentos compulsórios, enquanto os preços públicos não o são. A gente sabe disso. Mas o que é essa compulsoriedade? É a obrigatoriedade do poder público, é a obrigatoriedade de o poder público prestar o serviço? Ou é a obrigatoriedade de o particular usufruir desse serviço? O professor Roque Carrasa, por exemplo, ele diz que todo e qualquer serviço público, se for específico e divisível, deve ser remunerado por taxa. Mesmo se for prestado mediante concessão, permissão, não interessa. Para ele, como um ente público tem a obrigação de prestar o serviço, direta ou indiretamente, a contraprestação deve ser por taxa. Eu não chego a tanto, né? Eu me filio à posição do professor Hugo II, professor Paulo Barros Carvalho também, no sentido de que se a fruição do serviço pelo particular for obrigatória, aí sim o serviço vai ser remunerado mediante taxa, né? O próprio professor Hugo II cita no seu manual de direito tributário justamente o serviço de coleta de resíduos sólidos, que é de utilização obrigatória pelo contribuinte. Aí, pessoal, assim, o marco do saneamento, que é a Lei Federal 11.445 de 2007, que foi alterada pela Lei 14.026 de 2020, ele diz ali no artigo 8º, o município é o titular da prestação do serviço de saneamento básico, no caso de interesse local. Eu acho que nem precisava dizer isso, né? Saneamento básico é um problema, é um serviço a ser prestado, sobretudo dentro das cidades mesmo, né? Acho que está implícito na Constituição de que é o município realmente o responsável, o titular da prestação desse serviço. Então, se a coleta de resíduos sólidos é um serviço público e divisível, diretamente referido ao contribuinte, prestado pelo município, não existe óbice, a nosso ver, para a instituição de taxa. Mas não é só. A mesma lei do saneamento básico impôs aos municípios a cobrança desse serviço, seja por taxa, seja por tarifa. Se o município não fizer essa cobrança, diz a lei, vai incidir em renúncia de receita, artigo 35, parágrafo 2º da lei. E a renúncia de receita, se ela não vier acompanhada de uma série de medidas compensatórias, vai gerar aplicação de penalidades. Aquelas penalidades da lei de responsabilidade fiscal. Vai gerar improbidade administrativa do gestor. Vai gerar suspensão dos repasses federais, etc, etc, etc. Então, esse é o contexto legal da Lei Municipal número 11.323 de 2022. Prestação de serviço público e divisível, específico, referido ao contribuinte, de utilização obrigatória pelo usuário do serviço. Eu agradeço, professor, eu vou passar aqui a professor Schubert, eu vou passar aqui a palavra para a doutora Valéria, que acompanhou bem de perto os trâmites para a confecção dessa lei. Obrigado. Bom dia.
Bom dia a todos. Acho que Tá ligado. tá ligado? Bom dia a todos. Cumprimentar e agradecer ao professor Schubert pelo convite, pela oportunidade de debatermos aqui o caminhar do município até a instituição dessa taxa. Cumprimentar também o colega Padre Marinho, ao meu colega Miguel Issa, e também agradecer às pessoas que estão aqui presentes e nos acompanhando virtualmente. Desde que houve a alteração do marco de saneamento básico, pela lei já mencionada pelo colega Miguel, em 2020, foram instituídas novas obrigações aos municípios nessa seara. Então, não se resumia mais aquela coleta ponto a ponto dos resíduos sólidos urbanos da porta da sua residência para o aterro. Se impôs mais obrigações, uma maior modernização, e isso, obviamente, requer investimento, gera custo. Então, preocupado com essa realidade imposta por essas alterações do Marco de Saneamento Básico, o prefeito José Sarto designou uma comissão onde nós passamos um ano, mais ou menos, ou mais, envolvendo vários órgãos, para que nós pudéssemos fazer um estudo detalhado, uma análise pormenorizada de qual seria o melhor modelo de cobrança, se taxa ou tarifa, averiguar qual seria a receita requerida para esses investimentos e o que era melhor para o cidadão, para a sustentabilidade disso tudo. Então, equacionar isso não é fácil. Então, a nossa preocupação, além de propiciar meios de receita para cobrir esse custo, era também onerar o mínimo possível o cidadão de Fortaleza. Porque nós estávamos saindo de um contexto de pandemia, a arrecadação de todos os municípios, é pública e notória, caiu, a retomada está sendo lenta, gradual, houve uma queda muito considerável das transferências concessionais. Então, o município vive um ano fiscal muito difícil nos últimos 5 anos, a gente pode dizer isso. Então, não tinha como a gente justificar, tirar do tesouro para justificar essa renúncia de receita e não instituir um instrumento de cobrança para isso. Não tinha. Era humanamente impossível, sob pena de prejudicarmos saúde, educação e outros serviços relevantes. Então, esse estudo envolveu vários órgãos, principalmente a Agência de Regulação de Serviços Públicos, de saneamento do município, a Citnova, que é um órgão que ele elabora e prospecta projetos inteligentes de tecnologia, que é isso que também a gente vai incorporar a esse manejo de resíduos sólidos, Secretaria de Finanças, Secretaria de Meio Ambiente, Procuradoria do município. Então, ao longo de um ano, nós debatemos. Houve a contratação de uma consultoria, de uma empresa em São Paulo, que já presta serviços a muitos municípios no Brasil. Então, nós fizemos realmente um estudo abalizado e chegamos à conclusão de que o melhor instrumento seria a taxa. A taxa, por quê? Porque para o contribuinte, para o cidadão, é mais vantajosa. Por quê? Porque quando nós entregamos a iniciativa privada para explorar esse serviço via concessão, essa tarifa fica a critério do particular que está prestando serviço. O município, ele não tem o controle, por exemplo, ele vai poder reajustar todo ano a tarifa para cobrir os custos, ele vai querer se ressarcir dos investimentos que ele fez, como qualquer ente da iniciativa privada, e o município, além da gente, a Procuradoria defender desde o início que seria a taxa o instrumento mais adequado, nós defendemos desde o início isso, a gente pôde fazer equalizar, digamos assim, porque a gente precisava de medidas de justiça fiscal. A gente não poderia onerar quem não pode ser onerado. Então, a gente tinha que respeitar a capacidade, né, de pagamento. Nesse ponto, a gente se preocupou não só em ter uma receita para custear esse serviço, como também garantir
uma margem de isenção que dá em torno de 70% dos imóveis que estariam sujeitos a essa hipótese de incidência da taxa, que não vão pagar, justamente porque a gente viu que as condições não permitem. Então, hoje, em Fortaleza, nós temos 4 tipos de imóveis que estão, em tese, sujeitos à taxa, que é o de baixo padrão, o de padrão normal, o de padrão elevado e o luxo. Então, quem vai arcar com a taxa? A parcela que pode pagar, que é de alto padrão e luxo. E ainda assim, nós fizemos cálculos, muitos cálculos, para que essa parcela que vai arcar com a taxa fosse onerada de forma proporcional e razoável. Então, nós fizemos estudos adotando, por exemplo, o estudo da PROX, da inferência. A inferência pela medição da água, consumo de água, pela área do imóvel. Então, são vários critérios científicos, né? Já estudos que apontam isso, a gente trouxe e debateu esses estudos nesse grupo, e o que melhor se revelou para ser adotado foi o da área do imóvel. Por quê? Porque aproveitar os elementos do cadastro de IPTU para isso, porque é um cadastro mais rico. Porque não é só a área do imóvel. A nossa Secretaria de Finanças, no cadastro de IPTU, ela tem o tipo, a subtipologia do imóvel. Aquele imóvel, ele é residencial, mas ele tem um pequeno mercadinho. Aquele imóvel é residencial, mas tem uma academia. Então, a gente pôde, esses elementos poderiam ajustar mais o valor que seria cobrado. Então, a gente procurou deixar ajustada essa cobrança. E o município ainda arcar com essa parcela da isenção. Esse dinheiro que sai dessa parcela isenta, o município entra. Então, para complementar esse gasto com o manejo de resíduos sólidos, então, foi preciso a gente instituir essa taxa. E a gente entende que a lei atendeu aos critérios de constitucionalidade e legalidade, e o estudo a gente aponta que realmente é necessário, porque esse manejo de resíduos sólidos urbanos, ele requer outras contrapartidas. Por exemplo, nosso aterro já está no limite. Nós precisamos fazer a troca dos caminhões que recolhem o lixo. Nós temos, o município instituiu uma política pública de inovação tecnológica voltada a essa área. Então, nós temos o programa Fortaleza Mais Limpa, onde a gente tem o fornecimento de carrinhos elétricos para os catadores, um auxílio financeiro para os catadores, instalação de lixeiras subterrâneas, mais ecopontos. Então, é uma estrutura que a gente pretende dar e colocar a Fortaleza no patamar que ela merece, porque nós somos uma cidade eminentemente turística, a gente vive do turismo, o turismo traz receita para cá, então quanto mais apresentável nossa cidade estiver, melhor. E também a cidade boa para o turista é principalmente a cidade que é boa para o seu cidadão, para o seu morador. Então, essa é a cidade boa. Não pode ser o turista, ele vai se sentir bem, ele vai ter uma boa percepção, mas que o morador também tenha. Então, nesse caso, o próprio cidadão vai poder fiscalizar, ele vai poder ver, melhorou? Não melhorou? Foi criado isso aqui? Então, é um serviço que o município vai prestar, que ele é aparente. E isso é muito bom, porque muitos serviços o município presta, mas não aparecem, né? Então, a população não tem a noção do que é que está evoluindo e também das contribuições dos cidadãos, do que é que precisa melhorar. Então, nesse panorama é que eu queria fazer essas colocações e aqui abrir ao debate para esclarecer o que for necessário. Obrigada. Merece a nossa atenção, né? Todo tributo, todo exercício da competência tributária tem uma tendência a ser visto com uma certa rejeição, né? Afinal de contas, ninguém gosta de pagar tributo, não é algo que se faça por prazer,
né? Mas se reconhece a necessidade de custear o Estado, a necessidade de se pagar o tributo, mas que esse tributo seja cobrado nos termos previstos na nossa Constituição e nas leis. Então, são os limites que o Estado de Direito impõe, né, para que a competência tributária seja exercida, e agora estamos percebendo isso. Esse tipo de análise é muito importante para que a gente não caia só naquela eu acho isso, eu acho aquilo, então vamos ver como as coisas realmente estão acontecendo, né? E nesse caso concreto, nós já vimos uma breve exposição feita e é mais detalhada, tanto do aspecto jurídico pelo Miguel, como da questão do trato político e das conveniências da administração tributária municipal feitas pela Valéria, que participaram diretamente dos trabalhos de estudo e criação desse novo tributo. Vamos ouvir agora, então, algumas colocações feitas por Pádua, que ele também estudou o assunto e tem alguns pontos que vai nos trazer para ajudar no debate e para que a gente aprofunde um pouco mais a análise do tema. Pádua, por favor. Muito obrigado, doutor Schubert. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de debater um tema tão sensível ao fortalezense, um tema tão sensível aos contribuintes do município de Fortaleza. Muito obrigado, doutor Miguel, doutora Valéria, muito obrigado pela explanação. Alguns pontos eu queria colocar exatamente no intuito de aprofundar o debate sobre a temática. Fazendo aqui uma breve introdução, como se sabe, no artigo 145 da Constituição Federal, onde institui o Sistema Tributário Nacional, nós temos como de competência comum de todos os entes da federação 3 espécies tributárias. Competência comum, né, de todos. Inciso 1, os impostos. 2, as taxas cobradas pela prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, efetivamente prestados ou simplesmente colocados à disposição. E 3, a contribuição de melhoria. A gente sabe que as espécies tributárias não se esgotam aí. Nós temos mais adiante as contribuições de intervenção do domínio econômico, as contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais e as contribuições sociais previdenciárias e tantas outras. Mas o que é que se quer chamar a atenção com essa introdução? Impostos, está no inciso 1, taxas, inciso 2, contribuições no 3. Há uma diferença crucial entre ambas. Do contrário, bastaria chamar tributos, ou tudo impostos, ou tudo taxa, como o senso comum chama, ou tudo contribuição. Há uma diferença. Que diferença seria essa? O que me leva a pagar, o que me leva a contribuir para o financiamento estatal? O nosso modelo de Estado constitucional moderno, é o Estado fiscal, e não o Estado patrimonialista. O Estado fiscal é caracterizado pelo financiamento estatal decorrente da receita arrecadada coercitivamente do particular via tributos. Mas o porquê dessa distinção? Impostos, inciso 1, taxas e contribuições no inciso 3. É exatamente o que leva o particular a fazer esse esforço financeiro, esse esforço econômico para contribuir com as despesas do Estado. No caso dos impostos, o que leva o particular a fazer isso é a sua demonstração de capacidade contributiva. O próprio artigo 16 do Código Tributário Nacional coloca isso, e o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição também. Então, a graduação dos impostos e também o que move, o que impele o particular a pagar impostos é a capacidade econômica. No caso das taxas, o que move o particular a pagar é uma prestação estatal necessariamente divisível e necessariamente específica, dirigida àquele particular. Então, nós temos um Estado com um custo com aquela prestação estatal e nós temos um particular com um benefício que auferiu em decorrência daquela prestação estatal. A capacidade contributiva, ela não é significativa para as taxas, mas sim o custo com a prestação estatal e o benefício
que o particular oferiu com aquela prestação estatal. Como diz o professor português José Casal Tanabás, as taxas são tributos bilaterais. O Estado dá com a mão e exige com a outra. Uma maneira de se compensar, de se ressarcir com os custos que ela teve com aquela prestação. E as contribuições é o dever de solidariedade para com o corpo social. Eu pago contribuição de iluminação pública, independentemente de ter poste aceso, com lâmpada acesa na minha calçada. Eu pago contribuição previdenciária, independentemente de eu estar me utilizando do sistema, né, assistência, saúde e previdência públicas. Público. Mas, enfim, isso seria só um panorama para a gente chegar onde a gente quer. É preciso uma preocupação com essa praticidade fiscal na hora de se criar uma espécie tributária nova, na hora de se criar um tributo novo, é preciso ter em mente exatamente essa questão, o que é imposto, o que é uma taxa, o que é uma contribuição, sob pena de se desvirtuar o sistema tributário. A União, doutor Schubert, aprendi isso com o doutor Hugo de Brito Machado, a União, ela desvirtuou esse sistema. Como? Ela criou adicionais de impostos, apelidando de contribuições. A contribuição social sobre o lucro líquido é um adicional de imposto de renda. E por aí vai. Então, é preciso se ter cuidado com essa praticidade fiscal para que ela não acabe desvirtuando. Imposto é uma coisa, taxa é outra e contribuição é outra espécie tributária diferente. Vamos agora, por exemplo, só mais um exemplo. Sobral. Sobral, o município de Sobral cobra uma taxa de turismo. Qual é a base de cálculo? O valor da hospedagem. Quem é o contribuinte? O hóspede. Isso aí não é taxa. Isso aí é um adicional de ISS disfarçado de taxa. A base de cálculo é o valor da hospedagem. O contribuinte é o hóspede. O hotel já paga o ISS dele sobre o valor da hospedagem. O hóspede agora também vai pagar ISS, mas esse ISS é tolerável, é aceitável, porque foi apelidado de taxa. A base de cálculo não tem identidade total com o valor da diária. Lógico. O que é que o município fez? O município criou uma tabelinha. Se a diária for de tanto a tanto, né? O valor da taxa é tanto. Se a diária for de tanto a tanto, mas há referibilidade com o preço do serviço, que é a base de cálculo do ISS. Mas vamos direto ao nosso ponto. Isso aí era só uma introdução. Me desculpe se eu fui extenso, mas era só para poder encaixar algumas observações acerca da lei municipal número 11.323, de 21 de dezembro de 2022, que institui a taxa de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, comumente denominada taxa do lixo. Artigo 5º. Aliás, artigo 3º. O fato gerador é o serviço público, né? Tranquilo, de manejo de resíduos sólidos, a utilização efetiva, potencial, perfeito. O artigo 5º me causa uma certa estranheza. Me deixa um pouco inquieto. O artigo 5º diz que o fato gerador da taxa considera-se ocorrido e existente os seus efeitos no dia 1º de janeiro de cada exercício. Me faz lembrar demais o IPTU, me faz lembrar demais o IPVA, cujo fato gerador é a propriedade e ainda é periódico. É a situação do imóvel em 1º de janeiro que será refletida durante o resto todo aquele período, fato gerador periódico. Aí essa indagação, a primeira indagação que eu faria. O fato gerador não seria a efetiva prestação do serviço? Por que a eleição? Por que tomar de empréstimo um marco temporal de 1º de janeiro? Por que tomar de empréstimo um aspecto essencial dos impostos sobre a propriedade? Né? Fato gerador, até porque se o sistema deixar de ser operacionalizado em agosto, em setembro, por qualquer motivo que seja, por uma greve, por qualquer motivo que seja, nós temos a interrupção do fornecimento, nós vamos ter o fato gerador cessado. Muito diferente do que acontece se fosse um fato gerador de um imposto sobre a propriedade, que não iria cessar nesse caso. O parágrafo 2º categoriza as unidades imobiliárias como residencial, não residencial e terreno. Aí eu já fiquei novamente encucado com a similitude com o IPTU.
IPTU tributa imóvel residencial, não residencial e imóvel não construído, terreno. Aí eu fico pensando, mas o terreno, quem é que produziu o lixo do terreno? Há uma contraprestação individualizada. Quem praticou o fato gerador? Quem está tomando o serviço? O proprietário do terreno, o inquilino, mas não foi ele que jogou o lixo lá. Nesse aspecto, se assemelha a jogar o lixo numa praça, a jogar o lixo no calçadão da beira-mar, guardando natureza uti-universe, e em sendo um serviço uti-universe, é para ser custeado pela Receita Geral dos Impostos e não pela receita de um tributo em específico, no caso, as taxas. Aí o parágrafo 3º dá sinais de que o que está sendo levado em conta é a capacidade contributiva e não o custo com a prestação do serviço de forma individualizada, na medida em que ele coloca subcategorias de imóveis: padrão baixo, padrão normal, padrão alto, padrão luxo. Ou seja, quanto maior a capacidade de pagar, maior será a taxa, independentemente da frequência da coleta do lixo, independentemente do peso, da quantidade de lixo produzido. É o que a gente colocou no começo. O princípio da capacidade contributiva é para os impostos. Está sendo usado para as taxas, é uma indagação que se tem. Não é o custo do serviço, é a capacidade contributiva que está sendo tributado. Quem tem maior capacidade, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Quem não tem maior capacidade, não paga nada. É uma questão que eu fiquei em dúvida, né? Porque o fato gerador é o custo do serviço, é a quantidade, é a frequência. A quantidade e a frequência vão revelar esse custo, e não a propriedade, né? O artigo 6º, caput, diz que o contribuinte é o proprietário titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título do imóvel. Tomou por empréstimo o IPTU. Não seria o tomador do serviço? O inquilino? O produtor do lixo? O usuário do serviço? E não... são essas questões que, né, que ficamos aqui se fica na dúvida. O caput tomou por empréstimo o contribuinte do IPTU. O artigo 8º traz a responsabilidade solidária pelo pagamento da taxa ao compromissário comprador, ao comodatário, ao tabelião. Tudo bem, o tabelião está lá no artigo 130 do CTN, que diz que as taxas, aliás, tudo bem que muitos, não é só o tabelião, muitos que estão aqui, estão lá no Código Tributário Nacional, onde se diz que é responsável solidário pelo pagamento, aliás, é responsável pessoal pelo pagamento do tributo o adquirente do imóvel. E que tributos são esses? Que tem como fato gerador a propriedade e como tem como fato gerador a prestação de serviço naqueles imóveis. Tudo bem, mas o que é que acontece? Também aqui está levando para uma obrigação próprio terreno, uma obrigação que grava o bem, a lá IPTU, a guisa de similitude do IPTU, a obrigação que grava o bem, e não uma atividade feita para aquele bem. Aí vem o artigo 9º. A base de cálculo da taxa é o custo anual. Custo anual? Por que não é o custo individual? O artigo 145, inciso 2, diz: serviços específicos e divisíveis. Aí como é que a base de cálculo é o custo anual? Acaba que o serviço é indivisível, então? Por que não é o custo individualizado? Por que não é o benefício, o custo individualizado associado ao benefício que o particular aferiu? Aferiu é outra coisa. Aferiu com aquela prestação estatal. Exatamente o caráter bilateral que o professor Nabais se refere. Aí vem o artigo 10. O artigo 10, preponderantemente, leva em consideração a área edificada do imóvel. Encontrou-se um valor, rateou-se o custo por unidade imobiliária, encontrou-se um valor de R$ 3,64, um valor padrão, multiplica-se por um critério de correção monetária, IPCA,
e multiplica-se pela área edificada do imóvel. Ou seja, o que vai preponderar aqui é a área edificada do imóvel. Aí, como faz para cobrar terreno? A própria lei diz que em caso de terreno, para não dar um resultado zero, né, porque a área edificada do imóvel é zero, quando eu for multiplicar isso aí por zero, vai dar valor zero de taxa. No caso de terreno, vai ser o valor mínimo de R$ 258. Porque se eu for multiplicar pela área edificada, vai dar zero. Aí foi colocado isso aí exatamente para poder o terreno não ficar sem pagar, não ficar sem base de cálculo. Mas a base de cálculo não deveria ser a frequência da coleta, o custo, caracterizado pela frequência, caracterizado pelo peso, caracterizado pelo benefício que o particular aferir, independentemente de ser proprietário ou não. A vantagem que o particular aufere com aquela atividade estatal que especificamente lhe foi direcionada. O que mais? Bem, por fim, semifim. O artigo 15 diz que o disposto no artigo 5º não se aplicará ao exercício de 2023. O que é que diz o artigo 5º? Que a taxa terá como aspecto temporal, o fato gerador da taxa terá como aspecto temporal o 1º de janeiro de cada ano. Aí o artigo 15 diz que, excepcionalmente, no caso de 2023, esse aspecto temporal será em 1º de abril. Exatamente para atender a noventena e escapar do princípio da irretroatividade tributária. Por quê? A lei foi publicada no final de 2022. Se jogar 90 dias para frente, vai dar abril. E se o fato gerador é em 1º de janeiro, não vai poder cobrar, porque não pode retroagir. Esse tipo de estratégia, né, estratégia de criar tributo, não é no sentido pejorativo da expressão. Esse tipo de estratégia já foi chancelada pelo STF, diga-se de passagem. A lei estadual 18.371 de 2014, lá do Paraná, alterou a incidência do IPVA, majorou o IPVA para o exercício seguinte, 2015, e colocou que naquele ano de 2015, em específico, o fato gerador do IPVA não seria 1º de janeiro, seria 1º de abril. Exatamente para permitir que o aumento de IPVA já pudesse surtir efeitos em 2015. Isso foi levado para o STF. Em 2022 foi julgado. 7 de novembro de 2022 foi publicado um DJE dessa data. Relatou o ministro André Mendonça, ADI 5282, e o STF julgou constitucional. O STF entendeu que, nesse caso, não haveria ofensa nenhuma ao princípio da anterioridade do exercício, da noventena ou da irretroatividade tributária. Mas é só para chamar a atenção de que é uma estratégia, não deixa de ser uma estratégia. O STF disse que não há ofensa nenhuma, mas não deixa de ser uma estratégia. Desloca o fato gerador, que normalmente é 1º de janeiro para 1º de abril, para dar tempo de cobrar no ano que vem de maneira majorada. Por fim, aí não há nenhuma pergunta a ser feita, só um comentário mesmo. Mas, por fim, o artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, observado o disposto no inciso 3 do artigo 150. Ou seja, a retroatividade, a anterioridade do exercício e a anterioridade nonagesimal. Artigo inciso 3 tem 3 alíneas, A, B, C, que são exatamente a proteção à segurança jurídica. E retroatividade, anterioridade e noventena. Mas eu fiquei com uma dúvida. O que é que vai produzir efeitos a partir de 1º de janeiro? Se aqui está sendo criada uma taxa. Eu acho que não tem nada a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, não. Eu acho que tudo vai produzir efeitos a partir de 1º de abril, considerando que o STF chancela esse tipo de estratégia, vamos chamar assim, sem querer
atribuir um adjetivo qualquer, né? Estratégia, definição de estratégia. Então, eram essas as considerações para poder aprofundar o debate, a questão da resumidamente, a questão da capacidade contributiva, a questão de tomar por empréstimo vários elementos que configuram a relação jurídica tributária de IPTU, né? A capacidade contributiva, o custo com aquela prestação estatal, aparentemente ficou desprezado, o que não poderia, a meu ver, não sei, acontecer dessa forma. Mas muito obrigado, desculpe se fui extenso. Obrigado, Pádua, pela sua colaboração conosco, pelas colocações feitas, do ponto de vista da análise técnica dos dispositivos da lei, das indagações dirigidas ao Miguel e Valéria. E eu, antes de passar a palavra a vocês, eu tenho mais algumas considerações a fazer, e de ordem assim mais abrangente, sem ser uma questão muito técnica ligada à lei. Mas tem uma pergunta que eu estou com ela há bastante tempo, assim, existe o marco do saneamento, né? A Lei Geral do Saneamento. Ela determina diversas obrigações aos municípios, de uma maneira geral, que compõem a nossa federação, obrigações essas no sentido de melhor tratar os resíduos, né? De uma maneira geral, resíduos sólidos, esgoto e etc. E para dar como contrapartida a essas obrigações, que são dirigidas aos entes municipais, permite a criação de tributos que as remunerem, né? Na verdade, a lei deixa em aberto a possibilidade de ser tributo ou tarifa, não é? A primeira lei de Fortaleza que regulou esse assunto também ficou assim meio indefinido, a questão de como seria a remuneração, até que veio a escolha, através da lei comentada há pouco, pela taxa, né? Mas a pergunta que fica é, Fortaleza, há muitos anos, já vem fazendo a coleta de lixo. E há muitos anos vem pagando por essa coleta de lixo. Já está no orçamento do município a despesa com essa coleta de lixo. Com a criação da taxa e a proposta que leva à criação dessa taxa, exatamente remunerar esse serviço, como é que vai ser repartido esses recursos? Quer dizer, se Fortaleza realmente precisaria da taxa, a verba orçamentária atual não bastaria para já continuar prestando o serviço que ela já prestava? Mas ela vai alargar o serviço, ela vai aumentar, ela vai ter mais despesas, isso estaria já medido e pesado, quer dizer, o orçamento já está prevendo esse acréscimo, esses novos serviços, ou o dinheiro que antes era todo gasto com coleta de lixo, uma parte dele não vai mais ser, porque a taxa entra, e eu vou ter liberdade para gastar o dinheiro com outras coisas. Quer dizer, fica aquela coisa assim, não, se eu gastava 300 milhões por ano e vai entrar 100 milhões de taxa, que é mais ou menos esse os números que se diz, vão sobrar 100 milhões para eu gastar com outra coisa, né? Então, essa pergunta fica me invadindo assim, um pensamento desde o primeiro momento em que eu tratei desse assunto. Tem uma outra pergunta, essa de caráter essencialmente prático, como é que será o lançamento da taxa? Nós vamos receber em casa um boleto igual do IPTU, todo mundo vai receber aqueles R$ 133 para pagar por mês, ou como que eu vou pagar? Eu vou ter que ir para a internet, ou o Estado do Ceará, por exemplo, está obrigando os contribuintes do IPVA a entrarem no site, emitirem o próprio documento de arrecadação e pagar o IPVA sem receber mais nada em casa, dizendo que o custo de enviar esse papel para casa é muito alto e tal, mas de alguma maneira impõe um ônus ao contribuinte de ter um sistema, de ter um computador, de ter aquele compromisso com aquela data, de consultar e emitir o seu próprio documento. E uma terceira colocação, e essa é antiga, e eu venho pensando nela há muito tempo, e obviamente eu sei que é um assunto que não é diretamente ligado ao que nós estamos tratando aqui, mas não deixa de ter uma relação. Nós estamos falando de marco de saneamento, estamos falando de despesas com saneamento, da remuneração escolhida para custear essas despesas,
Fortaleza escolheu a taxa para custear o lixo. Aí vem a pergunta, e o esgoto? Aí, não, o esgoto é com a CAGES, mas a CAGES é uma concessionária do município. Então, a ideia colocada, inclusive Miguel colocou a posição do ROC, acho que todo e qualquer serviço, com concessão e tudo, teria que ser remunerado por taxa e tal. Aí vem assim, a CAGES cobra tarifa, e tarifa pelo uso da água. E eu posso dizer assim, quando eu decido usar a água da CAGES, eu estou contratando com a CAGES. E ao contratar com a CAGES, eu aceito o preço da água que ela me cobra. Então, isso estaria legitimando a tarifa da água. Esse é o esgoto. O esgoto é uma obrigação, eu não quero o esgoto. Não, mas você não pode ter mais fossas assépticas, não pode. Tem que ligar na rede pública. Mas eu não quero, eu quero só a água. Não, mas não pode, tem que pagar o esgoto é obrigatório. Digo, cadê? Então a natureza de tarifas acaba. Então, foge, não é mais uma tarifa. Eu passo a ser obrigado a pagar o esgoto. E se eu tiver um poço? Nem água eu quero. Não, mas se eu medir assim o seu consumo, você vai ter que pagar esgoto também, porque o esgoto passa na sua rua, você é obrigado a ligar, mesmo tendo poço. Aí vem, bom, ninguém se preocupou com isso ainda, mas é um assunto que está em aberto. Quer dizer, o esgoto está sendo remunerado por tarifa, quando na verdade não poderia, porque eu sou obrigado. Aí vem assim, e se você não ligar na rede pública de esgoto, você vai ser multado, porque tem a Secretaria do Meio Ambiente que chega lá e diz que você está sendo infrator, porque você está fazendo algo diferente daquilo que a lei lhe obriga. Eu digo, olha, se a lei me obriga a fazer a ligação pública do esgoto, eu também sou obrigado a pagar o preço, e isso deixa de ser tarifa, perde a natureza. Pela exposição do Miguel, eu compreendi perfeitamente a diferença entre tarifa e taxa, e ele me disse que isso tem que ser taxa, não pode ser tarifa, e está sendo tarifa. Então, será que o município já se preocupou com isso? Esse assunto já chegou em algum momento? É uma questão que o município tem dito, isso é com a CAGES que resolva. Como que essa preocupação está sendo refletida e pensada no âmbito da Procuradoria do município? É a colocação que eu faço, e agora passo a palavra a Miguel e Valéria, por favor, para que nos atendam, dentro do possível, com essas indagações formuladas. Pádua, você pode só rememorar o primeiro questionamento aí, para começar por você? Fato gerador, por que o fato gerador é periódico? Por que esse fato gerador não seria a própria prestação do serviço? Porque qual a necessidade do fato gerador ser 1º de janeiro de cada exercício, tomando como empréstimo características próprias do IPTU? E também, associado a isso, a questão por que o contribuinte não é o usuário, o tomador do serviço, e sim o proprietário do imóvel. Mas eu acho até que não sei, até já deve ter se antecipado, né? Deve ser a questão da base de dados do IPTU, né? Pronto, vamos lá. O fato gerador, ele está bem definido, acho que no artigo 3º, certo? Então, o fato gerador, que é a prestação de serviço, está bem definido. A questão de nós utilizarmos uma data para considerar lançado é uma medida de organização financeira orçamentária, certo? Então, isso não quer dizer que o fato gerador tenha ocorrido ali. O lançamento, como é um serviço contínuo, o município pode efetivar o lançamento a qualquer momento. A lei, se não dissesse isso, não teria problema, já que ela define muito bem no artigo 3º em que consiste o fato gerador. Como eu já expliquei aqui, de fato, nós utilizamos uma inferência da base de cálculo do IPTU, porque é a que melhor fornece elementos para que a gente pudesse calcular o custo da taxa. E aí, adiantando em relação à capacidade, né, contributiva, da gente poder ter utilizado o elemento do imposto, nós temos estudos que, aqui, concentrando em Fortaleza, as residências, os imóveis de alto padrão e padrão luxo, são os maiores geradores de resíduos sólidos urbanos. Então, assim, o paraíso para os catadores é justamente a coleta nos bairros mais nobres, nos bairros onde se sediam
esses tipos de imóveis. Nós fizemos, inclusive, uma apuração por imóveis, considerando as regionais. Então, foi um trabalho bem minucioso, onde a gente, além do padrão do imóvel, da área construída, da sua tipologia, subtipologia, galpão, não é galpão, terreno, a gente viu a renda mensal per capita daqueles habitantes daquela unidade. Então, por medida de praticabilidade para a cobrança, a gente tinha que eleger um critério. E o critério que foi eleito foi a metragem do imóvel, mas considerando essa fórmula aí, porque na fórmula existe o custo que nós apuramos para poder mostrar o quanto é gerado. Então, até um limite, né? Até 100 litros de resíduos sólidos urbanos gerados por dia. Então, esse é o padrão, né? Esse é o padrão que vai servir de referência para a incidência da taxa de manejo de resíduos sólidos. Então, quando nós dizemos que os proprietários, possuidores de imóveis de melhor padrão vão arcar com isso, que a gente considerou a questão da capacidade contributiva, isso no movimento de justiça fiscal, de democratização, porque uma grande preocupação é que essa lei ela fosse o mais democrática possível, para não onerar quem não pode ser onerado. Então, o que a gente identificou, com base em estudos qualitativos e quantitativos, que os imóveis de baixo padrão ou de padrão normal são os que geram menos resíduos sólidos. Então, se geram menos, o município, né, subsidia essa parte, que é o que ele já vinha arcando anteriormente. Só que, como eu já expliquei, o orçamento, a nossa receita, além de o ônus do município ter aumentado, não só em relação ao manejo de resíduos sólidos, mas em relação a várias outras vertentes de políticas públicas, nós tivemos uma queda de receita. Uma queda vigorosa de receita. Então, para isso, não tem, é muito fácil, o custo, 230 milhões, o custo anual para o manejo de resíduos sólidos urbanos, considerar tudo, se fosse para todo mundo pagar. Então, não tinha como justificar isso aí. Então, teria que realmente haver a instituição de um modelo de cobrança. Essa questão até da compulsoriedade, é bom que se fale da tarifa, para distingui-la, né, da taxa, o Supremo já vem oscilando em alguns julgamentos, inclusive a gente considera até que nem tem sedimentado, porque o Supremo já vacilou para frente e para trás em relação se é realmente a compulsoriedade o critério distintivo de taxa e tarifa. Porque em alguns julgados, ele entendeu que não é esse o critério, em outros sim. Então, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, ela é vacilante nesse sentido. Então, por isso que a gente, realmente, a gente tem uma discussão muito intensa sobre isso, se realmente esse é o critério distintivo, que a maioria dos autores entende que sim, né? Mas há esse entendimento do Supremo, digamos assim. O que mais que a gente pode adiantar aí em relação às considerações do Pado? Você quer acrescentar alguma coisa em relação ao que eu falei? Eu acho que é assim que o debate enriquece, né? As contribuições aqui do professor Pado, eu acho que são fundamentais, exatamente para que a gente aprofunde o assunto, chegue a conclusões consistentes. Mas eu queria, professor Pado, só respeitosamente discordar da questão, de duas premissas aqui. Eu queria colocar duas premissas. Primeiro, que a taxa de resíduos sólidos, ela é pela prestação efetiva ou potencial do serviço, né? Então, por que é 1º de janeiro? Por que se considera o serviço prestado dia 1º de janeiro de cada ano? É um serviço que ele realmente se renova, mas que o contribuinte pagará até mesmo se não utilizar, embora o serviço esteja posto à sua disposição. A outra questão, isso eu estou falando aqui só das premissas para a gente chegar aqui aos pontos mais precisos. Capacidade contributiva. De fato, a Constituição
ela diz que os impostos, né, se submetem ao princípio da capacidade contributiva, né? A Constituição fala isso, realmente. Eu respeitosamente discordo do professor Pádua, porque eu acho que o princípio da capacidade contributiva, né, ele não se trata apenas de uma capacidade contributiva absoluta. Não é apenas o sinal, o signo presuntivo de riqueza, e aí gera uma capacidade contributiva, né? O sujeito auferiu renda, o sujeito é proprietário do imóvel, paga imposto. Essa seria a capacidade contributiva. Mas existe uma capacidade contributiva relativa, né? E basta a gente ver o exemplo, professor, das taxas judiciais, né? As taxas judiciais, se o sujeito se declarar hipossuficiente, pobre na forma da lei, ele não vai pagar a taxa, né? Isso aí é o princípio da capacidade contributiva que também norteia o assunto. Então, eu acho que nós podemos sim aplicar o princípio da capacidade contributiva aqui para os imóveis de padrão reduzido, né? Os imóveis de baixo padrão, não é isso, Valéria? Baixo padrão e padrão normal, Baixo né? padrão e padrão normal. Que é um universo de 70% dos imóveis. São 70% dos imóveis que se presumem que eles têm uma capacidade contributiva reduzida em relação aos proprietários dos imóveis de luxo e de alto padrão, certo? Então, eu acho que com essas duas premissas a gente já consegue responder aqui alguns questionamentos do professor. Mas vamos lá. O artigo 5º, né? O fato gerador considera-se ocorrido e existente seus efeitos no dia 1º de cada exercício, né? Essa foi a data eleita pelo legislador, né? Eu acho que, quanto a isso, eu não conseguia se compreender qual seria realmente a polêmica, com exceção, e aí, de fato, se trata, a gente não nega que se trata de uma estratégia fiscal, mas uma estratégia fiscal válida, do ano de 2023, cujo fato gerador se dará 90 dias, né, em abril, 90 dias a partir da publicação da lei. Parágrafo 2º do artigo 6º. As unidades imobiliárias autônomas são divididas na categoria residencial, não residencial e terreno. De fato, é uma divisão semelhante à que está na base do IPTU. Tá? Ninguém nega. E aí a gente volta à questão da praticabilidade tributária. Não há como, muitas vezes, a gente mensurar o custo exato do serviço. Tá? O fisco, a legislação, às vezes, ela precisa admitir algum temperamento com relação a esse binômio aí da hipótese de incidência com a base de cálculo, tá? Para que a gente possa, efetivamente, com a questão de praticabilidade tributária, para que a gente possa realmente tributar o serviço, que é específico e divisível. Eu acho que não há, quanto a isso, não há dúvida, assim, é um serviço específico e divisível, por mais que se utilizem de critérios quantitativos que sejam integrantes também da base de cálculo do IPTU. Queria só acrescentar que nesse parágrafo 2º, né, onde fala das categorias, que lembra, né, o IPTU, mas são categorias dos geradores de resíduos e que podem coincidir. O terreno, a questão do proprietário, do terreno do possuidor, é um problema grave de saúde pública, não só em Fortaleza, como em qualquer outra cidade. Por quê? Porque o proprietário, ele tem o terreno, não cuida do terreno, não limpa o terreno, então vira repositório de várias doenças, a dengue que eu digo, principalmente numa quadra chuvosa dessa. Então, isso também tem, inclusive, um efeito secundário, que é o efeito pedagógico. Porque ele vai se obrigar, já que ele está pagando, ele vai se obrigar a providenciar a limpeza do terreno e ganha a cidade, ganha o cidadão em termos de saúde. Então, quando a gente vê semelhanças com o IPTU, mas é porque são as categorias dos geradores de resíduos sólidos. Então, isso também foi muito, muito planejado. Inclusive, poucos municípios, poucas capitais no Brasil ainda não cobravam a taxa. 7, se não me engano. Então, e onde se cobra há mais tempo e onde há um melhor gerenciamento, região sul e sudeste,
nós temos um alto índice de reciclagem, que a meta do município de Fortaleza atinge 50% de reciclagem. Então, nós estamos aqui instituindo uma taxa, mas nós estamos com planejamento dos gastos para o custo desse serviço. Então, inclui educação ambiental, inclui aumento da taxa de reciclagem, para que Fortaleza possa se projetar como uma cidade e num patamar que ela deva estar, né? Então, nós temos exemplos, assim, só para ilustrar, nós temos exemplos interessantes. Na Alemanha, por exemplo, lá é autodeclaratório o lançamento da taxa, lá o que nós poderíamos chamar de taxa de lixo. Então, o cidadão vai lá e diz, eu produzo tantos litros de resíduos sólidos por dia ou por semana, acho que é por semana. E aí o poder público alemão ele disponibiliza um recipiente adequado para aquela capacidade. E assim ele passa a recolher os resíduos sólidos. Mas se ele detectar que aquele equipamento que ele disponibilizou conforme a autodeclaração do cidadão não está comportando, tem lixo fora, está muito cheio, ele próprio coloca um outro recipiente e já passa a cobrar mais por isso. Então, assim, não é o nosso sistema, não é o que nós queremos trazer para cá, mas eu estou só querendo ilustrar as formas de cobrança, né? E o Brasil ele vem avançando muito nisso, muito mesmo. Então, a gente vem, pouco a pouco, apresentando resultados satisfatórios em relação a essa política pública, né, de manejo de resíduos sólidos e que precisava realmente dessa organização em nível federal para que os municípios todos tomem rumos uniformes e não fique a alvedrio de município tal, A, B ou C, tenham regras claras e tem um rito. E aí cada município, conforme for melhor, escolhe o seu modelo de cobrança. Como a maior parte é taxa esmagadora e a inferência mais utilizada é a área construída do imóvel. Eu queria também falar um pouco aqui da sujeição passiva, né, que o professor Pádua de forma muito pertinente colocou. Vamos lá, o proprietário do terreno, como disse a doutora Valéria, ele tem responsabilidade pelo lixo, pelos resíduos sólidos que são produzidos no seu terreno, independentemente de uma pessoa ter jogado ali, né, o doutor Pádua deu o exemplo de que seria a mesma coisa que jogar numa praça, né? Eu respeitosamente discordo. Eu acho que o proprietário do terreno, ele guarda, sim, referência com a prestação do serviço de lixo. Ele tem que zelar pelo seu terreno para impedir que outras pessoas depositem resíduos sólidos no seu imóvel. Poderia ser, o professor Pádua falou aqui, né? Não tem um inquilino, né? É o titular do direito, o artigo 8º, titular do direito de usufruto, compromissário comprador, comodatário, não tem um inquilino. Poderia ter um inquilino? Poderia. Tá? Mas essas pessoas que estão eleitas aqui pelo legislador para figurarem como responsáveis, eles têm uma vinculação com o fato gerador. Afinal de contas, ele é o proprietário do imóvel. Ele pode não estar morando no imóvel porque tem um inquilino lá. Mas ele, como proprietário do imóvel, ele também se beneficia do serviço público de coleta de resíduos sólidos. Tá? Então, poderia ser um inquilino, sim, tá? Mas não foi o que o legislador escolheu e eu entendo que os eleitos aqui pelo legislador, eles guardam pertinência, guardam referência com o fato gerador da taxa, né? Com o critério material. Deixa eu seguir aqui. Aí vem a base de cálculo, né? Base de cálculo, o professor disse que a metragem do imóvel, né? O terreno, para não ficar zerado, se colocou um valor mínimo. Tá? E aí eu volto ao que a doutora Valéria falou, né? A questão da praticabilidade tributária. Né? Que outra forma nós teríamos para eleger, qual seria um outro critério material?
Como é que a gente vai aferir o valor de um serviço dessa natureza? Será que quando a gente aferir, para se aferir um valor do serviço de forma mais precisa, o custo não seria maior ainda? O custo da tributação não seria maior? Instalar medidor, eu não sei. Tá? Então, eu acho que, aí eu repito, por uma questão de praticabilidade tributária, eu acho que o critério que foi eleito aqui, sendo a área do imóvel, né, somada a uma taxa determinada, ela atende, pelo menos ela confere uma presunção bastante segura da quantidade de resíduos sólidos que é produzida no imóvel. E o artigo 19, né? O artigo 19, de fato, ele tem uma atecnia, de fato, que a lei entra em vigor na data de sua publicação, né? Na verdade, ela entra em vigor 90 dias para entrar em vigor, 90 dias depois de sua publicação. Certo? É uma tecnia do legislador, o legislador o responsável pela elaboração, eu diria nem que é uma tecnia, é uma falta mesmo de cientificidade, né? O legislador ele não é um cientista do direito, então ele elabora a lei de acordo com uma linguagem técnica, mas não científica, e eu acho que ela pode ser interpretada de forma que vai entrar em vigor seguindo-se a noventena, como o próprio legislador fala anteriormente na lei. O Dr. Schubert, ele colocou aqui 3 questionamentos, né? Marco do saneamento, que obrigou o município, mas o município sempre vinha realizando o serviço de coleta de lixo. E eu acho, doutor Schubert, que assim, no seu próprio questionamento também o senhor já respondeu, né? A partir do momento em que você taxa um determinado serviço, que pode ser taxado, que é específico e divisível, os recursos oriundos de impostos que vinham sendo aplicados naquele serviço, eles ficam livres, ficam liberados para se investir em outras áreas, como a doutora Valéria falou na exposição dela. Hoje, antes da cobrança, consome 5% do orçamento municipal. As despesas, né, com o manejo de resíduos sólidos. Então, eu acho que você liberar esses recursos que vêm sendo oriundos de impostos, que vêm sendo aplicados no serviço, já resulta numa melhoria geral de prestação de serviços à coletividade. Sem contar, repito, que se não for taxado esse serviço, vai configurar renúncia fiscal. Pode fazer renúncia fiscal? Pode. Mas existe uma série de medidas compensatórias, precisa que o município faça um estudo do impacto econômico-financeiro, precisa que o município diga como ele vai compensar essa renúncia, né, sob pena de gerar improbidade ao gestor e a interrupção de repasses voluntários da União. A questão se vai ser boleto ou se vai ser eletrônico, eu vou deixar aqui com a doutora Valéria, mas deixa eu só, doutora Valéria, falar aqui do esgoto, certo, doutor Schubert? De fato, existe até um texto, um artigo do professor Paulo de Barros Carvalho, que ele fala que o serviço de água e esgoto, ele não pode ser remunerado por taxa, porque ele seria opcional. É um artigo antigo, tá? Anterior à lei do saneamento básico, ao marco do saneamento básico, anterior a essa alteração que foi feita ao marco do saneamento básico, que tornou obrigatória a conexão das residências, dos imóveis a serviço de água e esgoto, né? É uma discussão, de fato, não sei como é que vai ficar, como a Valéria falou, a jurisprudência do Supremo é vacilante, é um serviço essencial? É um serviço essencial. Água e esgoto é obrigatório? Agora se tornou obrigatório. E aí, vai se cobrar tarifa ou taxa? De fato, é uma discussão que eu acho que a gente pode deixar em aberto aqui para retomar essas discussões, doutor Schubert. Só para esclarecer como é que vai ser a forma de cobrança. A Secretaria de Finanças vai enviar o DAN, né, para as residências que estão catalogadas como de alto padrão e luxo. Então, os contribuintes vão receber em suas residências. Até porque, como a iniciativa vai começar agora, né, então a gente vai sentir como é que se dá essa comunicação entre fisco e contribuinte, podendo evoluir para ter que consultar, né? Mas porque as despesas são elevadas com a confecção das correspondências, que inclusive essa confecção não é feita aqui, é feita em Belo Horizonte,
Então, gasta esse dinheiro e também demanda tempo. Mas, em abril, os contribuintes receberão os respectivos DANs. Bom, a ideia é essa, da gente discutir, procurar entender melhor como esse novo tributo será cobrado, não é? A questão do lançamento, quando eu vi isso no IPVA aqui no Ceará, me surpreendeu, porque, de acordo com o Código Tributário, o contribuinte tem que ser notificado do lançamento. Então, se eu não fui notificado de nada, eu já estou em mora por algo que eu não fui nem notificado. Ah, porque você deveria ter feito acesso ao site para imprimir o seu boleto e pagar no vencimento de vencimento. De quê? Eu não fui notificado. Né? Então, surge uma dúvida aí do ponto de vista jurídico. Às vezes a gente confunde as coisas, de dizer, mas a modernidade está aí, é tão fácil acessar um computador e tal, mas alguns fundamentos jurídicos não podem ser esquecidos. Então, o contribuinte precisa saber que tem um tributo contra ele, que aquele tributo tem um prazo de X dias para ele pagar, e se ele não pagar, terá uma consequência de uma multa, de juro e tal. Então, assim, se deixar tudo a cargo do contribuinte, nem notificado foi, como é que ele pode estar em mora? Então, é um questionamento que se coloca. Eu tive a oportunidade de fazer esse questionamento junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, mas por uma questão de praticidade, por ter vendido o veículo e o novo proprietário ficar querendo me cobrar uma resolução do problema, eu precisei fazer um pagamento de algo que eu não me considerava devedor, porque eu não havia sido notificado do lançamento daquele imposto. Eu acho que é um requisito essencial e a gente não pode só considerar que é uma mera formalidade. Não é uma mera formalidade, a notificação do lançamento deve existir. Essa foi a razão da minha pergunta, para já colocar essa preocupação. Mas se a prefeitura já vai partir para o procedimento, vamos chamar assim, tradicional, da emissão da guia de papel e enviar para cada residência, embora seja custosa, embora demande até tempo de entrega e tal, mas de qualquer maneira ainda é a mais segura, né? É a mais segura, tanto para a própria prefeitura como para o contribuinte, nesse momento inicial de um tributo novo, né? Ter essa posição. E com relação aos outros dois pontos, eu acho que é perfeitamente legítima a reorganização orçamentária do município. Se ele tem um novo tributo, ele vai se reorganizar, o orçamento dele vai ser retomado, afinal de contas, é um novo recurso que vai entrar com destinação específica para um gasto. Agora, eu acho que seria, do ponto de vista político, do ponto de vista até da questão da transparência, eu acho que seria ideal que a prefeitura dissesse: o dinheiro que está sobrando, eu vou fazer isso com ele. Desse uma justificativa para o cidadão contribuinte, afinal de contas, está saindo do bolso dele também aquele dinheiro. Né? Então, se eu estava gastando 300 milhões com a coleta e agora eu só vou gastar 200 porque 100 vai entrar da taxa, esses outros 100 eu vou aplicar nisso e naquela outra coisa, porque ficar sem essa explicação é como se a taxa tivesse ido para outro lugar. Na prática, aquela taxa está indo para outro lugar. Né? Então, a ideia é essa. E com relação à obrigatoriedade, Valéria e Miguel, eu sei que o Supremo não é muito firme com determinados pontos. Agora, a questão não é só a decisão do Supremo. O Supremo, quando decidiu, e tem algumas decisões importantes, ele também parte de fundamentos de institutos jurídicos. Então, assim, é a questão da compulsoriedade. Então, as obrigações compulsórias, a gente vai buscar fazer pesquisa, aí termina encontrando que eu sou obrigado a pagar multas quando eu cometo um ilícito, né? Eu sou obrigado a pagar indenizações quando eu causo dano a alguém. E eu sou obrigado a pagar tributos. Fora isso, eu tenho que contratar. Fora essas três obrigações, eu não. Como que eu sou obrigado a pagar algo? Né? Então, assim, o que é que está me obrigando a pagar aquilo? Não, mas é porque tem uma lei que diz que você tem que ligar no esgoto. Ok, eu ligo, tá, mas não pode ter custo. Não pode ter custo. Agora, se tem custo, a minha obrigação não é só ligar no esgoto, a minha obrigação é pagar aquele custo. E para pagar, eu tenho que ter uma origem para essa minha obrigação. A obrigação é de origem legal, se for de origem legal, tem que ser tributo. A obrigação é de origem penal, penal no lato sensu.
sancionatória, eu tenho que ter cometido infração. Eu fiz só ligar, não cometi infração nenhuma. A obrigação é indenizatória, estou indenizando qual foi o dano que eu causei. Não causei dano a ninguém. Então, não, mas a obrigação é é contratual, é livre. Se o contrato não for livre, não é contrato. Tá? Então, assim, não é só a decisão do Supremo. A decisão do Supremo veio com esses fundamentos. Foi, se não me engano, no estado da Guanabara, a primeira vez que se criou a taxa do lixo, por coincidência, tá? Em 75, se não me engano, e quando essa taxa foi criada, ela foi criada com o nome de tarifa, e cobrada como tarifa, só que aí a lei dizia assim, é facultativo, você só paga se contratar com a prefeitura, ok. Aí, mas tinha um artigo que dizia, mas o cidadão está proibido de incinerar o lixo, de enterrar o lixo, de transportar o lixo, então, o cidadão tinha que, por obrigação, entregar o lixo para a prefeitura. Então, eles tentaram contornar essa obrigação para transformar em tarifa. O Supremo disse, não pode. Tá? Então, assim, se a ideia é a gente partir de um instituto jurídico que me dê segurança, não é à toa que a grande maioria da doutrina é nesse mesmo sentido. Então, assim, a ideia é só saber qual é a natureza da minha obrigação. Se a natureza da minha obrigação é contratual, não há como ela não ser livre. Né? Então, essa a indagação que eu faço, porque eu acho que o esgoto é um problema. É um problema do ponto de vista legal, do ponto de vista da obrigação do cidadão de Fortaleza, não de Fortaleza, de qualquer município do Brasil, pagar aquele valor. Quer dizer, não é que não seja justo, não que não seja necessário, não que o esgoto não seja bom para todo mundo, o esgoto é ótimo para todo mundo. Agora, essas proteções jurídicas existem para evitar abuso. Porque, assim, a taxa está na lei, foram os vereadores que aprovaram, o critério está fixado na lei, mesmo que se coloque alguma dúvida se poderia usar a área do imóvel ou não, mas está escrito na lei, eu tenho como controlar e verificar a possibilidade de aplicação daquilo ali. O contrato, se ele for obrigatório, ele está na mão de quem? Da concessionária, ela vai botar o preço que quer. Hoje o lixo é 10, amanhã pode ser 50, depois pode ser 100. O esgoto também é a mesma coisa, pode ser o preço que for, e eu sou obrigado a fazer por algo que eu não decido, aí fica complicado. Então, assim, não é por uma questão necessariamente da necessidade do serviço. O serviço é necessário e eu acho que deve ser realmente até considerado obrigatório. Agora, obrigatório, se eu não ligar, me sujeito a um pagamento de multa. Admito o pagamento de multa para quem não ligar. Agora, a ligação tem que ser gratuita. Não pode cobrar por ela. Não pode cobrar por ela, a não ser que eu possa não ligar. Se o contrato, eu tenho que ter autonomia para não fazer. Mas você é obrigado. Aí tem que ser taxa. Aí não é um preço livre. Aí a concessionária não vai cobrar o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Vai ter que estar na lei, como está aqui na taxa do lixo de Fortaleza, desse jeito. Todos os critérios. Exatamente, com todas as limitações que consegue, obviamente, né? Então, assim, é só essa a ponderação que eu coloco aqui para poder justificar essa posição, de assim, por que é que tarifa não pode ser compulsória? Porque ela conflita com a natureza do contrato. O contrato não pode ser compulsório. No máximo, ele pode ser de adesão. Mas se ele for de adesão, eu tenho que poder aderir ou não a ele. Mas compulsório? Não pode ser compulsório. Então, esse o questionamento que fica, e acho que é uma preocupação não só para a CAGES, como para qualquer concessionária desse serviço no Brasil, e até, Miguel, a lei veio agora realmente tornar obrigatório, mas os contribuintes já eram pressionados, os cidadãos já eram pressionados a ligar o esgoto antes desse marco. Existiam outras demandas, vinha a lei, os fiscais do serviço de saúde pública e dizia tem que ligar e tal, e pressionavam, dizendo que já seria compulsório, e agora ficou em duvidoso que né? Eu acho que é uma preocupação que precisa ser vista para se partir, talvez, para uma taxa. Eu acho que o esgoto poderia ser remunerado por uma taxa à semelhança do lixo. Né? Poderia até ter a tarifa de água como um critério de fixação de base, alguma coisa assim, mas a segurança de que está ali na lei prevendo, mas não livre como está hoje, né? Cobrado inclusive por arbitramento, porque quando eu tenho um poço, não tem como medir a água que eu consumo e o esgoto é cobrado por arbitramento, quer dizer, é compulsório, é arbitrado e eu tenho que pagar sem escolha.
né? É uma situação complicada. Bom, mas agora nós abrimos as perguntas aos participantes, tá? Sejam aqueles que estão nos ouvindo aqui através do Zoom, na internet, sejam os presentes, quem quer fazer alguma consideração sobre o que nós estamos discutindo hoje, por favor, a palavra está facultada. Projeto ser encaminhado à Câmara. Esses estudos, a nossa autarquia de regulação de saneamento, ela já tem esses estudos desenvolvidos muito antes dessa alteração do marco de saneamento, porque nós temos o controle de todas as atividades. Por exemplo, nós temos a coleta especial urbana, tá? Que a gente chama de CEL. Nós temos o que é depositado nos aterros, o que é a coleta ponto a ponto, o que é só limpeza urbana. Então, essa autarquia, ela tem exatamente o controle do que é produzido ao longo da sua existência. O que nós fizemos, o que nós adicionamos a isso para poder enriquecer esse estudo e realmente instituir uma taxa de forma consolidada. Houve a contratação de uma empresa de consultoria paulista, FESP, que, inclusive, prestou esse mesmo serviço para vários municípios. Então, ela oferta as métricas, olha, existe tais métricas aqui que vocês podem utilizar, ela nos auxilia nos cálculos do custo, certo? E essa geração, embora não exista um medidor de geração de resíduos sólidos, como tem um medidor de consumo de água ou de energia, mas há cálculos que se aproximam dessa produção. Então, inclusive a quantidade até 100 litros por dia para poder justificar a cobrança da taxa. Por quê? Porque quem acima disso não vai pagar, já paga. São os grandes geradores. Os grandes geradores, a situação já vem resolvida há bastante tempo, porque eles pagam, contratam de forma individual, privada, o recolhimento. Então, são as construtoras, os hospitais. Então, esses grandes geradores ficaram de fora da taxa do manejo de resíduos sólidos, porque já foi o universo que está sendo, que está custeando, certo? Então, esses estudos foram feitos há bastante tempo. Não sei se... E o tempo dessa empresa contratada, qual o período que ela realizou esse estudo? Um ano. Há um ano atrás? Um ano, mas com base nos nossos estudos há muito mais de Quando a empresa fez o estudo? Foi assim que houve a alteração ao marco de saneamento 2020, nós tínhamos um prazo para elaborar e aprovar uma lei para dizer que nós iríamos custear esse serviço e qual o instrumento de cobrança. Até houve a tarifa, menção à tarifa, para cumprirmos o prazo da lei federal. Nesse momento, já se foi buscar qual era a consultoria que melhor tinha expertise nisso aí, né? E aí começou já no início de 2022, mais ou menos, esse trabalho com a consultoria. Mas os dados da ACEFO, que é a Agência de Regulação, eles já têm na nossa base de dados há bastante tempo, desde a sua criação. Porque, assim, se a gente pudéssemos entender o 2020 e 2021, que foi o período da pandemia, né, a gente poderia aí, criar o critério que 70% da população estaria em casa, né? Então, daí esses resíduos aí praticamente seria um projeto bem intensificante para poder você fazer ali o meio de como criar um resultado, né? Por isso que eu perguntei. Entendi. Se não tiver ninguém, eu tenho outro aqui. Era sobre essa questão do modelo de cobrança, né? O proprietário ele possui vários imóveis e aí ele será tributado diversas vezes, né? Sendo que não é ele que está gerando esses resíduos. E ele já paga essa taxa do IPTU. E daí, querendo ou não, o inquilino, muitas das vezes, em contrato, ele já fica obrigado a pagar a taxa do IPTU pelo proprietário, né? E daí, sem dúvida, se o proprietário vai obrigá-lo a pagar essa taxa do lixo em contrato,
E assim, se essa taxa ela é cobrada ao alto padrão e ao luxo, esse inquilino aí que ele está ali incluído ali no baixo padrão vai acabar sendo tributado, né? Ele vai ser obrigado a pagar essa taxa do lixo, porque sem dúvida no contrato, o proprietário vai obrigá-lo. Ele possui vários imóveis, ele não vai pagar a taxa de todos esses imóveis que ele possui. Bom, esses contratos de aluguel em relação aos imóveis que realmente não estão isentos, né, de alto padrão e luxo, certamente haverá previsão de repasse para o inquilino, né, juntamente com o IPTU e mais a taxa. Dificilmente um proprietário ele não repassa, mas aí, conforme dispõe o Código Tributário Municipal, aí é uma questão entre os particulares aí, que não fazem força perante o fisco. E a gente tem que eleger um critério, né, de sujeição passiva. E é um critério muito coerente. Por quê? Porque um imóvel sujo, abandonado, ele desvaloriza. Então, o proprietário, ele obviamente não vai querer sofrer esse tipo de prejuízo. E ele vai poder repassar para o inquilino. E nesse terreno, o qual ele está ali sempre limpo, bem organizado, o proprietário não produz nenhum resíduo e tem um vizinho, tem um terreno que ele não se enquadra nesse alto padrão e luxo, ele mantém ali o terreno sujo, ali ele tem uma indústria de fabricação de mosquito, ele não é tributado. E aí, como ficaria nesse... Na verdade, aí, ambos são, né? Porque, só que como tem uma distorção, né? Porque toda métrica tem sua distorção. Como a gente elegeu o critério da área construída para compor a fórmula, o terreno, em tese, não tem, assim, não, na tese, ele não tem área construída. Mas, para não ficar sem a contribuição que ele também é como gerador de resíduos sólidos, ele deve arcar com essa taxa, então estabeleceu-se que ele vai pagar a taxa no valor mínimo. Então, tanto que mantém organizadinho como que ambos vão pagar a taxa de lixo no valor mínimo. Só que o que mantém organizadinho não vai ser passível de autuação pela SEUMA, né? Então, se manter organizado sempre é bom, né? Então, e ambos vão arcar. Então, no caso dos que possuem terrenos, independente de baixo, médio, alto padrão, serão tributados com a taxa mínima. Isso, porque a fórmula tem um componente área construída, como esse componente é zero, então... Essa classificação de baixo e alto luxo é para imóvel, edificado para residência, né? Para terreno não existe essa classificação. O valor que será pago será aquele valor mínimo de, acho que é R$258, que está na lei. E como a Valéria falou, de fato, esteja ele todo limpinho ou esteja ele sujo, né, vai se sujeitar ao pagamento da taxa, tá? Por questão de praticabilidade. Bom, eu tenho aqui ouvindo esse questionamento agora, uma sugestão a fazer, né? Me atrever a fazer uma sugestão, né? Assim, eu tenho um amigo que na época, tinha uma ligação com o prefeito Juracy Magalhães e disse que ouviu do prefeito uma narrativa assim. O prefeito estava se deslocando em direção ao Palácio do Governo Municipal e, por coincidência, à frente dele tinha um veículo, uma moça com um coco. Então, ela já estava cometendo a infração de dirigir segurando um coco e bebendo água de coco. Mas tudo bem, estava lá. Quando ela acaba de beber água de coco, ela simplesmente joga o coco pela janela, na rua. E o prefeito, tão logo o sinal fecha, ele pede para o motorista parar assim do lado da moça, aí diz, mas menina, não faça isso, não jogue um coco assim na rua. Ela se volta para o prefeito e diz, jogo, eu pago meu IPTU para você limpar a cidade, mantenha a cidade limpa. E saiu achando ruim ter sido interpelada, tá? Então, assim, qual é a minha sugestão a partir desse episódio? Que parte desse dinheiro que vai, não vou dizer vai sobrar, mas vai ser deslocado para uma outra necessidade,
que seja para uma campanha de conscientização. As pessoas precisam ter a consciência de que cidade limpa é cidade saudável. É uma ilusão você pensar que varrer o lixo para fora da sua porta, você está se livrando dele. Ele volta para você. E volta para você em forma de doença, em forma das piores coisas, né? Não só de mosquito, como de tudo. Então, assim, uma parte sendo destinada... Eu vejo, toda vez que eu vejo a campanha para prevenir a dengue, cuide do seu lixo, bom, isso aí está ajudando, está contribuindo para isso, né? Mas eu acho que poderia ser aprofundada essa iniciativa, né? Para evitar que pessoas que estão com um carro de luxo, com o coco na mão, joguem na calçada e achem que é a obrigação da prefeitura limpar a cidade. Não deixa de ser a obrigação, não estou minimizando a obrigação, mas poderia ser muito diferente se as pessoas tivessem a consciência de que ela não deveria sujar. O que é que custava ela manter o coco ali no banco do passageiro, e na primeira vasilha de lixo ela colocava numa lixeira e tal, mas jogar na rua de uma maneira displicente e ainda achar ruim ser interpelada, ainda mais pelo prefeito, né? Então, é uma coisa assim que eu acho que é um exemplo que mostra como nós precisamos aprender e como uma parte desse dinheiro pode ser usada para isso. Né? Sim, e vai, né? No programa Fortaleza Mais Limpa, existe esse pilar, dos pilares da educação, né? Educação ambiental, porque nós sabemos assim, Fortaleza, nós temos muitos pontos irregulares de descarte, e isso onera. Então, as pessoas acham que a rua, né? O que está na rua não vai atingi-la, né? Então, isso está dentro do programa, inclusive bonificando aqueles geradores que reciclam mais. Então, a gente tem uma série de metas, né, para se atingir com essa política pública de educar, porque nós, ao mesmo tempo que nós temos que prestar nosso serviço enquanto município, nós também temos que fazer a parte de educação do cidadão, para que a saúde pública esteja protegida. Bom dia a todos. Queria parabenizar aqui mais uma vez o I7 por manter esse espaço vivo aqui, né? Espaço de debate que permite a gente discutir questões desse nível e dessa importância. Eu tenho uma pergunta para a doutora Valéria. Eu sou professor de Direito Tributário da Unifametro e eu tenho debatido com os alunos essas questões também, né? Não nesse nível aqui, não nessa profundidade, mas eu acho que o tema mais sensível dessa lei realmente é a questão dimensível do tributo, quer dizer, a definição da base de cálculo, e, embora o professor Pádua tenha levantado vários aspectos aí, eu não encontrei inconstitucionalidade na definição da base de cálculo. Eu acho que a similitude com o IPTU é evidente, mas não a ponto de incorrer em nenhuma inconstitucionalidade. No entanto, como foi dito aqui, eu acho que a taxa deveria refletir, poderia ter sido utilizada de forma a refletir melhor o custo que o usuário causa ao sistema. Eu lhe pergunto, não foi feito nenhum estudo para analisar a viabilidade de considerar peso e volume, até mesmo como uma forma de desestimular a produção de lixo, porque tudo bem, está cobrindo uma parte do custo do serviço, mas me parece que não foi utilizado o tributo como uma forma educativa de desestimular isso. Quer dizer, a gente vai continuar produzindo o mesmo lixo, e isso não vai mudar, né? Quer dizer, o lixo é uma coisa que deve ser evitada. E a tributação, nesse caso, não foi utilizada com efeito extrafiscal para... né? Então, assim, poderia ser... levando em conta volume e peso, duas coisas poderiam ter sido feitas. Justiça fiscal, considerando o custo, e esse outro aspecto, que é de reeducar, de produzir menos lixo. Né? Entendi. Essa questão de utilizar volume e peso, ela fez parte dos cálculos, inclusive para se chegar... Pode colocar na fórmula aqui? Só que, por medida de execuibilidade, não teria como a gente individualizar exatamente isso aí. Mas, por um outro lado, com esse programa Fortaleza Mais Limpa,
quem gerar menos resíduos, quem conseguir fazer a coleta seletiva, vai ter benefícios, certo? Então, a gente não pôde instituir exatamente isso na taxa, porque realmente ficava inexequível, mas assim, foi contabilizado. Então, todo esse valor aí é contado desde toda a despesa que o município tem, desde a hora que recolhe os resíduos sólidos até a chegada ao aterro, ou antes disso, né? Com a reciclagem, com os postos de coleta, então foi tudo considerado. Então, inclusive, a gente tem o apanhado por regionais, né? Os imóveis de regionais, o quanto que é produzido, peso, e por isso que eu cheguei até dei aquela informação, que os imóveis situados em áreas mais nobres produzem bem mais resíduos sólidos, bem mais, né? Então, mas isso foi pensado, foi contabilizado, e a gente procura, com outro programa, bonificar esse cidadão, né, que vai... A gente ainda vai regrar isso aí, mas já é uma política pública instituída por lei, certo? Então, porque nós precisávamos do investimento com a taxa, e justamente para a gente poder propiciar que haja esse controle. Quem é que está fazendo a coleta seletiva, identificar, para poder bonificar, né? Então, quem está produzindo menos lixo? Então, tudo isso é um investimento que vai ser feito pelo município, né? Com a receita da taxa, para que a gente possa também, via de mão dupla, nova fase, certo? Nada. Bom, nós temos aqui uma pergunta, Valéria, formulado no site, não está identificada a pessoa que pergunta, mas ela diz assim: apesar da taxa possuir a denominação domiciliar, como fica o recolhimento dirigido às empresas? E aí ela dá um exemplo de hotelaria. E aí eu acrescento assim: um hotel é de um único proprietário, a área vai atingir um valor enorme, mas nós vamos chegar no teto da taxa. Quer dizer, a pergunta é: um hotel que gera muito lixo vai pagar a mesma taxa de uma casa do lado do hotel, que tem uma área que também já chega no limite? Quer dizer, vai haver algum tratamento diferente para os grandes geradores de lixo ou não? Pronto. Os grandes geradores já ficaram de fora do universo de sujeição passiva da taxa de resíduos sólidos, a taxa do lixo. Por quê? Porque os grandes geradores, eles já contratam empresas privadas, eles já são obrigados a isso, então há bastante tempo. Então, hospitais, hotéis, grandes comércios, todos esses estão de fora. A gente procurou deixar o universo de sujeição passiva o mais uniforme possível, certo? Então, jamais a situação de um hotel vai se confundir com o proprietário de uma residência, porque eles já arcam, né, cada um conforme a sua capacidade de geração, eles já contratam, são obrigados a ter containers, né? E aí eles contratam individualmente, certo? Ok, entendido. E devido ao número não ser tão grande, é possível controle individual, não é isso? Com certeza, com certeza. Mais alguma indagação? Questão do DAN, né? Esse DAN, ele terá um prestador de serviço, seria os Correios, uma empresa especializada? É uma empresa que já presta os serviços de impressão para a Secretaria de Finanças. Eles conseguirão manter a entrega sempre no prazo específico? É obrigação contratual, né? Tem que... Caso ocorra, e aí o contribuinte receba esse DAN, né? Após o vencimento, ele ficará aí também obrigado, além da taxa, ao pagamento da multa, né? Aí ele justifica administrativamente, né? Porque ele pode comprovar que recebeu para além do vencimento, né? E para ver a dispensa dos encargos de mora, já que não foi culpa do contribuinte. Obrigado. Nada. Mais alguma indagação? O doutor Schub teve que se ausentar rapidamente, aí eu assumi aqui a mesa de trabalhos. Mais alguma indagação, tanto para o público virtual como o público físico, vamos assim dizer? Então, sem mais
perguntas, sem mais colocações, em nome do I7, em nome do Instituto Cearense de Estudos Tributários, nós, né, só temos a agradecer a participação, né, de todos, especialmente dos nossos palestrantes, doutor Miguel, doutora Valéria, que nos brindaram com as explicações necessárias acerca desse novo tributo municipal, que já a partir da próxima semana, né, deverá vamos dizer, incidir, né, deverá ter o seu fato gerador concretizado. Lembrando a todos que as nossas sessões do I7, elas são sempre nas últimas terça-feiras de cada mês, e sintam-se todos convidados para participarem, bem como para sugerir temas, sempre temas na área do direito tributário, mas pode ser um tema de direito constitucional afeto ao tributário, enfim. Fiquem à vontade para sugerir temas, para formular temas. As reuniões ficam gravadas depois de alguns dias, até mesmo semanas, 2 no máximo, ficam disponibilizadas no canal do I7 no YouTube. É isso, Edson? E também é disponível assistir a gravação dessa reunião, não só desta, mas como também das anteriores, né, que foram proferidas. Muito obrigado a todos, né? Declaro encerrada a nossa reunião de hoje, que foi muito produtiva, e mais uma vez agradecendo ao ilustre casal de procuradores municipais que estiveram aqui presentes, nos brindando com essas valiosas informações acerca desse tributo municipal que foi recentemente criado. Muito obrigado, um bom dia a todos.